Resenha. Oferecimento Nova Opção Turismo. Vamos viajar? Vamos com a Nova Opção. Resenha. 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 Salve, salve, galera! Começando o nosso resenha de hoje aqui pela TV Sol Comunidade. E meu convidado de hoje é um cara que eu tenho uma grande admiração. Me lembro eu ainda moleque aqui, logo que eu mudei para Indaiatuba, só se ouvia falar dele. Piloto de motocross profissional por muitos anos. Meu amigo Nuno Narese, como é que você tá? Tudo bem, Alberto. Prazer te receber aqui para contar um pouquinho dessa história bonita, né, cara? Você tem uma história no esporte da cidade muito gratificante, né? É um grande prazer estar aqui com vocês para falar do que a gente mais gosta. Realmente, a gente teve uma trajetória dentro do esporte, dentro do motociclismo, de muito tempo, né? Porque também tem essa coisa do piloto, ele tem uma vida útil muito pequena, diferente de outros esportes. De competição muito, principalmente esporte radical, que exige muito, é um esporte perigoso. Ele tem uma vida útil curta. Machuca muito, né? Então, por mais que a gente tenha uma trajetória aí, vamos dizer assim, bem sucedida, mas no meio do caminho isso é fatal. Alguma coisa sempre acontece. Você teve muitas lesões? Teve. Então, tem várias limitações, lesões que ficaram aí. Mas, como eu já disse, né, eu não me arrependo de absolutamente nada, né? Eu me propus a fazer e fiz bem feito. Isso foi muito, muito legal. Mas acidentes são inevitáveis, isso acontece, né? Mas nada tão grave, mas lógico, deixa algumas sequelas, algumas coisas, mas mesmo assim ainda consegui ficar dentro do esporte por quase 20 anos, que é muito difícil, né? A vida útil de um piloto normalmente é de 10 a 12 anos, né? Assim, É que para competir em alto nível, né, durante tanto tempo, é uma façanha mesmo, né? Não é fácil. A dedicação, ela é extrema. Então, preparação física é bem exigente. Essa parte é a parte talvez mais complexa que a gente sempre fala, né? Porque para pilotar, você tem que ter resistência, força, enfim, você tem que ser extremamente bem preparado fisicamente, porque a moto, ela imprime ela é muito forte, e não é só a força da motocicleta, mas todas a parte de pilotagem em si, porque o motocross é aquela coisa, sobe, desce, vira para lá, vira para cá, aqui, toma dali, coisa, se empina. Curva daqui, curva dali. Então você está agarrado nela o tempo todo e não tem... Você precisa segurar ela o tempo todo. Não tem que segurar. Então, essa parte realmente é muito necessária. Você falou de quase 20 anos, você começou bem moleque. Bem moleque, 14, 15 anos... Como começou? Como é que a moto entrou na tua vida? Essa é a parte que ia ser bastante interessante, até porque assim, eu sempre gostei de bicicleta, né? Sempre... Indaiatuba é a cidade da bicicleta, né? Tradicionalmente. E ali na década de 80? Nem me fale. Bicicross era... Exatamente. Tinha toda aquela... Tinha um mundo em volta do bicicross, assim, né? Indaiatuba sempre também teve tradição, né? Teve, sempre. Tem grandes atletas aí que sempre tiveram. E agora, esse final de semana aí, por esses dias aí, vai ter também uma competição aqui em Indaiatuba, né? Mas, enfim, Indaiatuba sempre teve essa tradição. E desde pequeno eu sempre andei de bicicleta. E meu pai sempre gostou de motocicleta. Sempre teve, desde garoto também. E aquela paixão já desde criança. E ali meus 11, 12 anos, o meu pai sempre gostava de ir assistir corridas de motocicletas. Ou era em Interlagos, né? Corridas de moto velocidade, ou na região aqui sempre tinha uma corrida do Paulista, do Brasileiro, em Tietê era bem tradicional ter provas de motocross e aquilo, lógico, encheu os olhos, né? Então
E mesmo com a bicicleta, você já gostava de dar um saltinho? Mas foi aí, você passa a sonhar, né? Você passa a sonhar. Até o momento em que eu acabei ganhando a primeira motocicleta do meu pai, logicamente que uma motocicleta de passeio. Mas não precisa nem falar o que aconteceu, né? Ela já se transformou na lama. Já se transformou numa moto de competição e ele não sabia, né? Então, fazia as coisas até um pouco escondidas, mas lógico, uma hora ou outra, até o momento que aconteceu em julho de 83, a primeira prova de motocross aqui em Indaiatuba, que foi no ginásio de esportes, né? Me lembro bem daquela pista lá. Daí aquilo, né, incendiou e eu insisti até a ponto dele conseguir uma moto de competição mesmo, mais apropriada, vamos dizer assim, para iniciar as competições. E ali a gente começou, né? Eu me recordo que a primeira prova foi em agosto que eu fiz, de 83, na cidade de Jundiaí. E daí para diante... Não parou mais, e foi, até chegar a ser um piloto profissional e se manter dentro dessa categoria profissional, logicamente, até o momento que eu parei, né? Então... Eu tenho a impressão que naquela época, acho que como em outros esportes também, tinha uma história um pouco diferenciada, assim, por exemplo, de rivalidade, de coisa acirrada, e parece que os pilotos ficavam no topo por muito mais tempo. Eu me lembro de alguns nomes, né? Sasaki, né? De alguns que eram seus rivais, né? E o Fireball, se eu não me engano. Sim, o Fireball, né? Também era da minha geração. Que era da tua geração. Perfeito. O próprio Rogério corria com você, né? Que era meu grande... Um dos adversários mais diretos. Da mesma cidade. Mas isso daí é um assunto que sempre que as pessoas da área estão reunidas, sempre falam, né? Por que naquela época era diferente da época hoje parece que é muito rápido a troca. Exatamente, você tem uma rotatividade maior, até por conta disso que eu acabei de falar, a vida útil do piloto acaba sendo menor. Lógico, eles insistem em continuar, isso é natural, normal. Mas não consegue se manter no topo. Mas não consegue, talvez, se manter tanto tempo no topo. Pegar a geração que antecedeu a minha, era Paraguai, Paraíba, Moranguinho, você tinha lá o Ivanor Bernardes, entre outros inúmeros nomes que eram todos pilotos fortes. Eu peguei o final dessa geração. Mas você chegou a correr com alguns deles? Eu corri diretamente com eles. Eu consegui ainda... É uma glória para mim, porque não só para mim, dos nomes que eu vou falar agora também, que são da minha geração, de ter a oportunidade de ter competido diretamente com esses caras, entendeu? E eles fizeram muita história. Depois veio a minha geração, que eu posso dizer que sou eu, o Rogério, o Sasaki, o Negrete, Cássio Garcia, Chumbinho, entre outros inúmeros nomes. Veio a geração de pilotos estrangeiros bem nessa época nossa, né, que era o Rodney Smith, o Jorge Elias, que era o espanhol, o próprio Fireball americano, e tem mais entre outros pilotos que apimentavam toda essa categoria, essa geração, perdão. Então, as pessoas perguntam, os pilotos de hoje são fantásticos. Sim. Eles são estrelas, são pessoas, pilotos rápidos, que dão baita de um show. Enfim, lógico, e também toda a época é a sua. A nossa época foi marcada daquela forma. Sim. A época do Paraguai, do Paraíba, foi daquela forma. E as atuais, né, vamos dizer assim, dos 15, 18 anos para cá, como você disse, teve uma rotatividade, você tem algumas estrelas aí, mas você percebe que a rotatividade realmente A impressão é que são nomes que não vão ficar guardados na memória como a gente tem essa geração. Talvez é porque a gente tenha vivido essa geração também. Mas são nomes que quando você fala até hoje, por exemplo, eu sei que você é um piloto respeitado no meio até hoje, reconhecido. Então, eu acho que isso, essa história, essa presença na história, talvez também pela dificuldade do esporte, que era um esporte que ainda no Brasil não
tinha acesso à tecnologia que a gente tem hoje, a própria questão de equipamento, de motos, Exato. desenvolvimento. Eu me lembro, pô, eu tinha alguns amigos que corriam, que tinha a questão da gasolina, que era difícil você conseguir a gasolina azul para botar lá para a moto correr mais. Gasolina de aviação. É verdade, eu me lembro dessa história toda. Acompanhei isso de perto com alguns amigos que corriam na época. E talvez essa dificuldade é que tenha feito a história ser ser mais, sei lá, com um pouco mais de glamour, com um pouco mais de... Você falou de combustível, vou só voltar um pouquinho. Como é que arrumava na época, né? Então, mas não é, nós competimos a álcool. Era proibido o uso de gasolina. Então, você imagina uma moto de competição a álcool. Então, para você pensar o que a gente... Hoje, as motos são injeção eletrônica, porque você programa elas, lógico, dá trabalho para você afinar ela, mas você vai lá, você coloca qualquer tipo de combustível, a motocicleta funciona. É meio quadrado, mas e na nossa época, que você tinha que regular uma motocicleta a álcool? Eu imagino. Ninguém as consegue. Motos não eram apropriadas para isso. Não, ninguém consegue entender. Eu tenho muitos amigos na Europa, fiz muito trabalho com a equipe Honda, que tem a base na Itália, e eles não entendiam como que é álcool, como é que é esse negócio. Aí a gente explicava para eles como era que funcionava antigamente, mas enfim, a moto eram totalmente diferente das de hoje, né? E mesmo depois que passou de álcool, poder usar a gasolina, a gente já deu um salto muito grande, porque ficou mais fácil para poder regular, para você acertar a motocicleta, etc. e tal. Hoje, então, as motocicletas sofreram uma evolução tecnológica absurda. Então, realmente... Mesmo a preparação, eu acho que hoje você tem muito mais acesso a coisas que antigamente talvez não tivesse tanto essa preocupação da fisiologia do piloto, claro, né? Coisa. Hoje tem todo um aparato de profissionais em torno do piloto. Na época era uma coisa mais na unha mesmo, né? Não tenha dúvida, a gente fazia uns absurdos na época, as pessoas gostam de ouvir isso, às vezes quando a gente está conversando, hoje não tem comparação nenhuma, você tem uma gama de profissionais para preparar o ser humano, né? E não só isso, como a parte psíquica também, que é muito importante. Sim. Mas antigamente a gente procurava, você tinha professores de educação física, etc. e tal, que auxiliava a gente em tudo, mas não tinha um aprofundamento no conhecimento daquilo. Como é que é esse negócio? Então a gente às vezes você saía para correr, por exemplo, fazer uma corrida a pé, você corria até a exaustão. Achava que você chegar na exaustão... Era o limite, estava bom. Pô, tá legal, cheguei, desmaiei e tô preparado. Então é muito interessante tudo isso. Eu vou chamar o intervalo rapidinho, na volta eu quero falar mais sobre isso e nós vamos dar uma volta na pista com o Nuno, vocês vão entender como é que nós vamos fazer isso. Rapidinho a gente já volta, não sai daí. Blá, 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 blá.